Então, o lance você tá sempre nadando, né? Então, assim, cheguei aonde? Vamos lá, vamos continuar. Até porque se chegar também tem que manter. E aí, como é que faz a manutenção desse seu chegar? Onde você quer chegar? Né? Então, tem essas questões. É um jogo muito complicado. A alma do artista às vezes sofre. Pelo menos aqueles que vêm da minha escola, né? Que vêm da rua, assim, às vezes é complicado. Saca? Então, quase como Raul Seixas um dia escreveu, dizendo que o maior egoísmo dele era querer ajudar, sabe? Porque ele entendeu que isso era o que tornava ele feliz de verdade. Bem-vindo ao Ref de Cria! Eu tô felizão de ter você aqui. Esse é o nosso 9º episódio e a primeira temporada tá acabando, tropa. Segue o Ref de Cria em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube. Tem muita coisa legal no Instagram, no TikTok, acompanha a gente por lá. E pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Leonardo Almeida, mas pode me chamar de Léo ou Leozinho. Eu sou publicitário, diretor de arte e designer. E eu tô nessa empreitada pra trocar ideia com as minhas referências, as pessoas que me inspiram. E aqui o papo é sobre corre, vivência e referência. E hoje eu vou trocar ideia com o DMS. Ele é artista visual, grafiteiro, compositor, cantor de rap, é um artista multifacetado, tropa. Ele constrói a sua trajetória transformando rua, arte, vivência em linguagem. O seu trabalho já circulou por museus, galerias e festivais internacionais, mostrando que a rua também produz arte capaz de dialogar com o mundo inteiro. A troca com o DM foi foda demais, tá cheia de referência. Vem com a gente. Então, DM, queria primeiro te agradecer pela sua participação aqui no Ref de Cria, te dar as boas-vindas, dizer que eu estou muito feliz em conversar com você. Tenho muitas perguntas e no episódio com o Cipó eu fiquei muito empolgado em te conhecer mais, para além do seu trabalho, para além do que você faz por Belo Horizonte aí, e pelo pouco que eu conheci, depois me aprofundei um pouco mais nos seus trampos e, cara, muito bem-vindo. Eu espero que seja muito foda esse papo nosso. Obrigado aí, viu, Leozinho? Eu que te agradeço aí o interesse aí de chamar esse velho aqui, né? Tá ficando velho, né, senhor? Tá nada, tá na flor da idade ainda. Ué. Cara, uma coisa que eu me sinto muito conectado com você, que me, me inspira, me instiga, é que na minha infância teve um programa do governo que chamava Fica Vivo, que tinha uns professores de grafite, e foi o meu primeiro contato com o grafite foi nesse momento, no programa Fica Vivo. Quem que Eu era? lembro, Alan? cara, eu não lembro o nome dos professores, eu só sei que os professores eram super estilosos, muito descolados e de um talento, pô, que era loucura o que eles faziam com o lápis. Aí você pensa, uma criança chega num programa assim, vê uma mesa cheia de lápis, papel para tudo quanto é lado, e o professor, com a maestria genial, ensinando a grafitar, para mim eu estava no paraíso. E era muito legal que eu esperava, era todo sábado que eu ia para o grafite, todo sábado cedo eu estava batendo ponto no grafite. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Na sua infância, você teve algum contato com a arte? Conta para a gente como que foi a sua infância e se em algum momento você já teve o contato com a arte na sua infância. Então, eu já nasci bagunceiro, né? Então, eu já nasci artista, já nasci arteiro. A gente sempre fez bagunça, assim, né? Vamos dizer, acho que toda criança já nasce artista, entendeu? É sobre isso. Mas só que, né, a gente começa a entender isso mesmo depois de um desenvolvimento mais crítico, né? Sobre a imagem e tal. Isso é mais lá na frente, né? Quando já tem uns 12, 13 anos, né? E, assim, quando eu era mais novo, eu via desenho animado pra caramba, né? Nos horários que dava, no programa da Xuxa, né? E aí tinha lá na manchete, lá tinha Pantera Cor-de-Rosa, então era aquelas referências que a gente tinha. Tinha gibi pra danar, né? Tipo Maurício de Souza, Turma da Mônica, tá ligado? Aí ficava nessa. E quando eu era mais adolescente, aí já vinha, tipo assim, X-Men, essas paradas, né? Então, tipo assim, esse eu acho que era o contato mais forte. Eu sempre gostei muito de videogame também, saca, velho? Atari, né? Tive Atari, Master System. Então, assim, tinha os bonequinhos, tinha um negócio. Então, assim, sempre buscava essa coisa, né? Imagética e também, né? Mais figurativa ali e tal. Então, mas que eu fui mexer com arte mesmo, assim, que eu entendi, cara, eu vou te falar,
quando eu fazia os cartazes da galera lá da escola, sacou? E eles ficavam, nossa, mas desenha pra caramba e tal. Isso eu tinha o quê? Uns 12 anos. Aí quando eu tinha 16 anos, aí eu já desenhava em folha, caderno, essas coisas, mas só que aí a gente pichava, né? Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, aí a gente pichava o bairro, pichava a escola, pichava tudo. E a gente era lá da antiga Fafiche, né, no Arthur Versiani ali, ó. Aí de tanto pichar, cara, uma professora de arte falou: "Não, gente, grafite, grafite tá aí, ó, justamente para te dar os meninos dessa onda", né? E aí começou a querer fazer alguma coisa com a gente, que foi mais ou menos nesse período aí do Fica Vivo, mas foi uma oficina só que ela fez. Aí de lá não acabou mais, né? Desde ali era 97, 98, mais ou menos. E esse foi o seu start com o grafite lá em 98, né? Você está pintando nas ruas desde 98, certo? Então, trawap, pichação, né, já tem mais tempo, né? Tipo assim, mas eu começo a catalogar isso mesmo a partir de 98, que foi quando eu comecei a fazer uns paineizinhos, umas coisas mais elaboradas, né? Antes eu fazia uns pichos, umas tags, uns trawapinhos bobo, né? Não tinha essa de fazer algo mais elaborado, né? Era mais sei lá, a gente era menino solto, né? Não tinha telefone, celular, né? A gente ficava arrumando o que fazer, né? Sim, sim. A rua é muito importante para o nosso desenvolvimento. O meu contato com a rua era muito mais futebol. Eu gostava era de jogar um futebol, um golzinho. É, esse foi o meu contato com a rua. Eu não tive muito esse rolê de grafite na rua. O meu grafite era mais no Fica Vivo, que aí levava a gente, aí os professores levavam algumas telas, aí a gente pegava o spray e fazia nas telas mesmo. Assim, eu nunca fiz um mural, alguma coisa na rua, assim. Eu tenho até esse desejo, até hoje, assim, de fazer alguma coisa e ver na rua e falei, pá, não, Bora! fiz. Faz Uai, tempo! que isso, ia ser uma honra. E assim, eu queria saber como que foi com seus pais. Eles incentivavam você a criar, a fazer essa arte? Como que foi assim a sua infância a partir dos olhos dos seus pais também? Então, isso aí eu já era infanto juvenil, né? Vamos dizer, não era mais uma criancinha, até porque nos anos 80 a gente crescia rápido, né? Ainda mais estando em contato com a rua e tinha o skate, né? Então, assim, anos 90, desculpa, né? Que foi a minha adolescência, assim. Então, acaba que eles viam como uma aversão, talvez, o fato de que misturava o skate com a pichação, né? E aí eles viam aquilo com um pouco de, sei não, entendeu? E artista é aquele negócio também, né? Todo mundo sabe. Eu acho que qualquer pai, na hora que chega o filho e fala, ô, sou artista, ele já preocupa, né? Fala, puta merda, onde que eu errei, né, cara? Tipo, mas demorou para começar uma aceitação, assim, sabe? Tipo, por parte deles. Aí eu lembro que depois de um tempo, né, minha mãe até conseguiu, através de um senhorzinho que fazia umas pecinhas de madeira, e ele juntava e vendia lá para o Mãos de Minas, que era uma cooperativa que tinha na Zona Sul, na época. Aí eu comecei a pintar para ele, entendeu? Aí eu comecei também a monetizar, né, dessa forma aí. Mas isso assim, desde cedo, né, tentando monetizar também esse mundo capitalista, né, com a arte, desde sempre a gente tentava já, assim, às vezes era por troca de material, no princípio era muito por troca de material para a gente continuar tendo tinta para continuar pintando, né? A gente não tinha compromisso com nada, então o importante era estar pintando na rua, né? Então, às vezes a gente trocava assim, pegava um murão gigante de uma escola municipal lá não sei aonde, nos Cafundó, sacou? E era por troco de tinta, e era super legal, os professores abraçavam a causa, a gente fazia o que dava, que era possível, pegava o muro todo, achava o máximo, né? Eu pegava o muro todo, né? Digo, era bom para danar também, assim. Mas com os meus pais foi isso, né? Rolou muitos conflitos, né? Assim, uma dificuldade de aceitação sobre o fato, né? Eu acho que é muito normal. Hoje em dia eu não culpo eles, não, sabe? Eu acho que é muito normal, assim, esse pensamento. Sim. E pensando nisso, cara, eu penso muito também pelo fato que parece que a nossa vida já é pré-moldada, tá ligado? Uma expectativa que é assim: você vai nascer, vai cursar a escola, depois cursar a faculdade, depois trabalhar, aposentar e acabou.
E como foi na escola para você, assim? Você teve essa pressão na escola de ser bom em matemática, ser bom nessas coisas? Porque eu sinto que às vezes a gente que gosta mais da arte do que de matemática e essas coisas, eu mesmo, às vezes eu viajava nas explicações da aula de matemática, eu estava lá na folha do caderno desenhando assim na borda, assim, fazendo um Homem-Aranha ou fazendo um grafite, eu perdi a explicação toda. E quando você vai ver, do 1 estava no x ao quadrado, YZ, você fala, caraca, e como foi isso para você? É bem sobre isso aí mesmo. Assim, né? Pressão de ter que ser bom é foda, porque tem coisa que simplesmente não entra na cabeça, né? Tem coisa que você tem dificuldade grande. Matemática foi o que eu mais estudei na vida, né? Até porque eu tomei duas bombas e eu também fiz até aula particular de matemática. Eu lembro até com as minhas amigas que eram caxias, aí eu né, dava um jeito, né? Falava lá com a minha mãe que era R$ 5 a hora, né? Cada um ficava com 2,50, às vezes era R$ 10 a hora, cada um ficava com R$ 5. Ó, minha mãe me deu R$ 10 para aula, hein? Eu tenho que fazer essa aula, eu tenho que estudar isso, mas ó, 5 seu e 5 meu, entendeu? Mas matemática é foda, cara. Teve algumas coisas esses dias mesmo, né? Eu tava na casa dos meus pais, aí meu pai tá lá desovando um monte de coisa lá do quartinho e tal, sabe aqueles quartinhos de entulho, né? Aí tá lá desovando, cara, aí fui mexendo, ele falou, ô Davi, você tem que vir aqui e dar um jeito nesses trem seu aí, ó. Aí eu fui lá ver esses dias, cara, achei uns negócios lá, tipo física 3, física 2, saca? Tipo uns bagulho que eu falei, que isso, cara? Como é que né, a gente esquece algumas coisas, né? Tipo assim, eu acho que foi meio traumático. A escola, para mim, foi muito traumático. Eu sempre vi aquele padrão, né? Uma forma traumatizante, né? E às vezes, assim, até de podar mesmo, né? Algumas outras questões, né? E eu sempre fui muito crítico também, né, Léo? Então, assim, tinha coisas que eu questionava o professor e tal, né? Eu fui expulso de 4 escolas, né? Então, assim, isso aí foi complicado. Isso aí foi, eu não fui um bom aluno, vou dizer assim, entendeu? Eu era muito atuante, mas eu era da turma da bagunça, questionava muito, né, e tudo. E assim, formei, né, de todas as formas eu consegui formar, não foi simples. E quando eu fui ingressar na faculdade, cara, foi uma confusão da minha vida. Assim, acabou que eu não fiz a faculdade, eu fiz um período da faculdade, né? E aí foi uma loucura, mas isso aí eu acho que dá um outro podcast para contar essa questão aí, porque, nossa, foi muita treta. Eu boto fé. Às vezes tem esse padrão, né, que a gente é forçado a se encaixar. Eu diria que a gente é forçado a se encaixar. Mas eu acho que, assim, hoje, adulto, eu penso que eu deveria ter aproveitado mais a escola. Eu não sabia a importância, tá ligado? Não sabia o quão importante era. Eu queria. Você foi aprender isso na faculdade. Pois é, porque eu entrei na faculdade, eu me senti muito atrás, sacou? Eu vi a galera tinha uma oratória muito boa, já tinha feito várias coisas na vida, sabia muitas coisas assim, tipo, a princípio eu falei, pô, esse não é um lugar para mim não. Isso aqui não me cabe, eu não é para mim, tá ligado? Eu tô muito atrás dos caras, é, tenho timidez pra caramba, baixa autoestima, não é para mim. Era uma parada mais assim. Mas eu queria saber como que foi a sua conexão com o que você faz agora da escola e você sustentou quem você é e foi mesmo, bater de frente com o que você faz agora. Mas então, Léo, se você parar para pensar que eu comecei, tipo assim, a fazer painel já, a meio que a trabalhar com isso, né? Tipo, a monetizar isso desde os 16 anos de idade, né? Então, quando eu cheguei lá com meus 18, que eu passei do exército, as coisas estavam continuando, eu continuei fazendo um monte de coisa, né? E eu tinha outros empreguinhos, eu fiz muita coisa, né? Já fui office boy, já fui garçom, já trabalhei num bocado de coisa, já trabalhei em papelaria, uns anos, né? Então, assim, aí fiquei dando meus pulos e tal, mas assim, foi uma coisa que eu nunca parei de fazer, porque era algo que, por mais que eu fazia, né, independente da grana, porque eu também tinha outros trabalhos, né, que eu estava fazendo no período, era algo que
dava vontade de fazer, tinha uns amigos, entendeu? Aí a gente chegava, juntava para poder realizar, nossos painéis eram todos de madrugada. Aí, então, assim, a gente estava sempre pintando na rua, cara, era indiferente, sabe? Isso era lifestyle, eu não tinha compromisso, morava com meus pais, entendeu? Então, assim, eu queria fazer grafite, a gente viajava, ia para São Paulo, ia para Rio, né? Ficava mais a São Paulo e Rio, nesse eixo aqui mais próximo, e aí começou a sair trabalho em revista, né? Aí você vê o negócio acontecendo, né? Mais ou menos tipo assim, de 2004, 2000, de 2003, né? Tinha essa revista nacional, que era lá de São Paulo, e rodava o Brasil inteiro, né? Então, assim, aí a gente ia fazendo trabalho, pintando na rua, esse negócio ia publicizando em outros estados, a gente era chamado para outros eventos. Então, assim, isso foi indo, a vida foi indo. Mas quando eu me mudei para a Itália e que o meu filho nasceu, aí, cara, era a única coisa que eu sabia fazer, sacou? Era arte, entendeu? Então, tipo assim, eu não tive muita escolha, saca? Era o que eu sabia fazer, irmão. Entendeu? Então, arrumar um trampo, sacou? Mas nunca ia ser, sacou? A mesma coisa, sabe? Porque eu já fazia aquilo como profissão, entendeu? Então ali eu tive que assim empurrar mais e, né, e tentar me profissionalizar ainda mais, né, e me nutrir ainda mais de conhecimento, né, para poder carregar essa ideia de ser artista, né? Então já são 18 anos, não vão fazer 18 anos, né, que eu trabalho só com arte, entendeu? Uma percepção minha, se eu tiver errado, cara, você pode falar comigo e trazer o seu olhar também, porque eu acho que o grafite e a pichação estão bem próximos, né? Sim. E eu sei que aos olhos da sociedade é um rolê mais marginalizado. E como que é para você, desde aquele tempo, trampar com um rolê que é mais marginalizado? Então, tipo assim, quando você vai trabalhar com arte assim, né, acaba que não é só grafite, né? Até porque a terminologia grafite, né, tipo assim, a gente acaba implicando ela a tudo aquilo que seja relacionado com tinta no muro, né? Mas às vezes não é isso, né? Às vezes eu vou pintar uma tela, não é grafite, mas aí eu vou pintar um muro, não é grafite, às vezes é um mural, né? Qual a diferença de um para o outro? Porque o grafite está muito mais é, na atitude, saca? Do que na estética em si, saca? Ou na técnica usada para fazer, entendeu? Pegou spray, grafite, né? Então, mas a gente entende isso e aceita isso, né, como normal, porque tudo é grafite e fica de maior fácil entendimento, né, para todo mundo, né? Mas eu rodei muito, né? Eu assinei pelo menos uns 4 processos aí, né? Só de pintura de rua, né? E assim, hoje ele é um pouco mais aceito, né? Porque, querendo ou não, já difundiu demais, né? A palavra. Hoje em dia a gente tem grandes artistas, né? É, é, então mudou um pouco isso, mas continua, né? Dependendo de onde você estiver, se for fazer um grafite ilegal, né? A polícia chega e ou desce o cacete ou desce com você para poder responder o processo, né? E é isso. Mas assim, eu lidei com isso das melhores e das piores formas, assim, né? Tinha vezes que a gente estava pintando na rua, eu vou te falar mais de trabalho na rua, né? Porque trabalho que não envolve um trabalho comercial, né? Vamos dizer assim, que é uma pintura nossa na rua, fazendo um grafite lá para a sociedade, né? A gente dando nosso presentinho lá para a sociedade. Aí acontecia nos períodos que eu da Late Hype, antes de eu ter filho, antes de eu me mudar para fora e tal, que a gente fazia muito trabalho na madrugada. A gente escolhia o muro e ia. A gente não queria saber se tinha dono, se não tinha, a gente ia pro muro. Não, aquele muro é doido, vamos lá. Pá. Não achei um muro que é a cara, parece estar abandonado, vamos lá. E era mais ou menos isso, né? Muro de terreno baldio e tal. E tinha muro de estacionamento, tinha um monte de coisa que a gente pegava e pintava. E assim, durante esse período, muitas vezes, muitas coisas aconteciam, né? Tipo de mendigo, morador de rua. Aí os caras passam e falam: Nó, irmão, nó, eu gosto de mais do trabalho de vocês, mano. Aí os caras vai tira moeda, quer te dar dinheiro, sacou? Mendigo te dando dinheiro, sacou? Os caras vai tira uma Coca-Cola assim, fala: Não, mano, tem essa Coca aqui, ó, e tá gelada. Você fala: Por que esse monte de cara arrumou essa Coca gelada, mano? Saca? Já aconteceu uns bagulhos assim, surreal, do cara ficar lá pedindo dinheiro lá do nosso lado e depois passar pra gente a grana, então de alguém pedir pizza, de repente chega uma pizza, caralho, uma pizza, mano. E nós lá de madrugada, lá pintando, saca? De alguém vir, ou de manhã, na hora que a gente virava, a gente virava à noite, né?
Aí o povo às vezes vinha, trazia fruta, ou então vinha a polícia mesmo, né? E já arregaçava tudo, mandava todo mundo embora, eu descia pra delegacia, dava um chá lá em nós lá. Às vezes a gente nem tinha que responder nada, eles só desciam com a gente, aprendia material. E era mais ou menos isso. Então, assim, é uma coisa meio louca, né? Você está fazendo um trem ali, porque tudo depende da legalidade, né? Da questão do. Você tem a permissão para poder fazer isso? Essa é a palavra mágica. A gente já inventou vários, né? Tinha o doutor Pedro Cânfora, né? Que a gente inventou esse nome. Não, o doutor Pedro Cânfora liberou pra gente. Aí, tipo assim, a cara falava, era eu da Lata, a gente soltava direto, doutor Pedro Cânfora. Quem é o da Lata? Quem que liberou mesmo? O nome dele é o quê? É Cânfora? Como é que é? Pedro Cânfora, doutor Pedro Cânfora. Ah, doutor Pedro Cânfora. Aí assim, parece nome de doutor, né? Os policiais ficavam um Aham. pouco confusos e iam embora, entendeu? Às vezes dava certo, às vezes não, entendeu? A malandragem, né, que você aprende na rua. Ah, rua, rapaz. Igual você falou aí, que hoje tá mais tranquilo, né? A gente tem até os festivais aí de arte, assim, tipo Cura. E o Cura levou você para fazer o maior painel, a maior empena, né, que você já fez na sua carreira e aqui em Belo Horizonte. Como que foi esse processo? Como que foi o bastidores desse painel? E, para além disso, qual que foi o processo criativo para você levar isso para a empena, sabe? Aquele abraço. Então, foi muito louco isso, né? Eu tinha um ano e meio que eu tinha voltado aqui para BH, né? E assim, empurrando ao máximo, né? Tinha acabado de chegar de fora, depois de uma temporada longa, 6 anos morando fora, então fui em vários festivais, né? Fiz várias ações fora, viajei para vários países, tem obra em museu, nas galerias, né? Então, voltei para BH com um certo know-howzinho, né? Aquele negócio, o santo não faz milagre em casa, quando vai fora faz milagre, volta, a galera dá uma moralzinha. Aí, pá, fui na hora que eu voltei empurrando tudo. Aí faltava esse empena na minha vida, né? Um empenona mesmo, né? Aí as meninas foram e me ligaram e foram lá em casa e me explicaram a situação. E eu nunca tinha feito algo tão grande, né? Porque lá fora eu comecei a pintar com o lift, né? Que é aquele, né? Que te leva, que é o braço mecânico. Mas só que o lift, ele vai até uma certa altura, né? Ele não daria para pintar uma empena daquele jeito, por exemplo. E aí ali foi balancinho, então foi a primeira vez que eu pintei no balancinho, né? Eu tive que fazer a abordagem por cima, e eu sempre tive muito medo de altura, né? Que foi um medo que eu fui quebrando com os anos, né? Medo de voar, medo de altura, essas coisas, né? De não estar com o pé no chão firme, né? Aí, aí isso foi passando com o tempo, assim, mas eu acho que foi tudo progrediu para chegar na hora de pintar lá, cara. Mas eu vou falar com você, eu usei até joelheira nos primeiros dias. Porque eu não conseguia ficar em pé no balancinho, cara. Eu ficava de joelho, velho. Ficava muito alto. E depois você vai acostumando, né? Tanto é que da última vez que eu pintei lá no mesmo prédio, aí eu subi sozinho, né? Num balancinho miudinho que fica no dente, assim, do prédio, que é o pior lugar, né? Falei, aí você vai ficando um pouco mais seguro. Mas toda vez, os 3 primeiros dias são terríveis. A altura comigo é foda, velho. Nossa, morro de medo, cara. E o processo criativo daquilo ali é o mais legal, né? Porque quando eu estava morando na Itália, o fluxo migratório lá é gigantesco, né? Tipo assim, a África chega nadando lá. Então, assim, são pessoas de vários países, né? Mas só que é mais do norte mesmo, né? Porque eles têm que fazer todo um trajeto para chegar onde eles embarcam nessas pequenas embarcações, né? E é uma loucura, cara. É um fluxo migratório que você fica, porra, mano, até aqui a galera tá fodida, pá, que merda, né? E aí eu já estava nessa minha pesquisa do universo interior. Aí eu trouxe essa questão do preto e do branco, né? Então, dia e a noite, né? Eu já estava fazendo vários universos interiores, assim, com a ideia também de perspectiva interna e tal. Mas só que aí, quando eu colei essa ideia do dia com a noite, aí trouxe a ideia da Europa abraçando a África, né? Como se, tipo assim, acolhendo, né? É um abraço de acolhimento. E aí eu fiz lá a primeira vez num predinho de 3 andares, né, com uma turma lá que me ajudou nesse processo todo, né, para poder realizar um prédiozinho assim. Foi tipo meio que um festival, mas era um bairro mais comprometido, então acabava levando também uma ajuda, né, de tinta e tudo. Enfim, fizemos lá na raça.
E aí ficou. E aí eu fiz uns prints e tudo, e estava trabalhando nessa ideia. E aí, quando eles me chamaram para fazer aqui, eu pensei, pô, preciso de um negócio significativo, né? Que fale muito, né? Tipo assim, sobre a vida, sobre a humanidade, né? E tal. E aí eu fui e falei, vou fazer um abraço, mas só que eu vou meter um toque nele meio indígena, sacou? Vou dar um toque meio indígena que faz um abraço a todos os povos e tal. Aí, lógico, eu joguei o indígena como se fosse o negro, né? Que já mistura tudo, né? Dos povos que meio que foram mais massacrados, né? E aí, o muito louco, que, tipo assim, depois eu fiquei entendendo muitas dessas questões, né? Que são os meus ancestrais tentando fazer as pazes em mim, né? Tipo, a minha mãe, ela é branca, de uma família branca de Portugal, que sabe, inclusive, do ponto que veio. Já meu pai é de uma família de negros, só de negros, que a gente não faz a mínima ideia, até porque minha avó foi adotada, então a gente não faz ideia nenhuma, sabe? Tipo assim, da onde que a gente veio, como é que é. Então, é como se fosse quase minha mãe e o meu pai, quase meus genes, sabe? E, tipo assim, e de uma forma ou de outra também eu acabei por replicar isso, entendeu? Então é muito essa mistura dos povos, né? Essa questão da gente estar se entendendo como humanidade, né? Mais do que outra coisa, né? Da gente realmente entender que a gente, quando fala raça humana, é raça humana, né? Não pode ser muito diferente disso. E tentar o reparo, né? O reparo, né? Quem puder acolher, que acolha, né? Cara, e vendo uma entrevista sua, você fala que todo tipo de abraço é um suporte. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre às vezes a gente precisa mesmo desse suporte. Eu acho que às vezes fica tudo tão frio, as relações ficam tão frias que é muito difícil a gente ganhar esse abraço. E para além também, uma coisa interessante dessa obra sua é que no meu TCC eu te mandei um ADM e te pedi para usar a sua obra no meu TCC que a gente fez, que é basicamente o TCC era sobre marketing regional e a gente ia trazer um produto do litoral de praia aqui para Belo Horizonte. Então a gente tinha que pegar características de Belo Horizonte, coisas marcantes. E a minha turma de TCC, a galera, falava muito sobre o abraço, sobre sobre aquela empena. E eu te mandei, aí a gente fotografou, eu redesenhei o abraço e você permitiu o uso sem fins comerciais. Mas eu queria muito te agradecer novamente sobre esse uso. A gente tirou nota máxima do TCC, foi um trabalho muito legal assim. E nos produtos fictícios que a gente usou, a gente expôs o seu abraço. E hoje, sabendo o seu processo criativo e o que você quis passar, eu acho que é muito mais lindo ver aquela obra. Eu acho que agora vejo ela com outros olhos. Assim. Não, quando você entende um pouco mais do processo, realmente muda bem esse olhar, né? E o louco também é que eu fui compreendendo isso com o tempo. Eu quando eu fiz a primeira vez, não era nesse intuito que eu entendia que era uma leitura, talvez, sobre mim mesmo. Sabe? Eu pensava que era uma coisa, eu retratando sobre uma vontade minha da humanidade, né? Tipo assim, de ter um acolhimento sobre a África, né? Que a Europa entendesse ali e acolhesse. Mas é uma loucura, é tudo uma doideira. E a arte ressignifica para você? Ah, com certeza, né? Ainda mais assim, além de ressignificar os espaços, né? Eu acho que quando ela te toca, né? Que não é toda arte que toca, né? Depende da pessoa, depende da arte, né? Tipo assim, aí quando toca, aí ressignifica até o modo de pensar sobre alguma coisa, né? Porque toca uma parte sensível, né? Essa parte sensível, com certeza, ela talvez ressignifique até sua alma, né? Se você Talvez até por isso a gente não dá tanto valor à arte, né, de uma certa forma, assim, pelo poder que ela exerce na sociedade, né, cara? Esse negócio é uma coisa muito louca. Acho que as classes dominantes sabem disso. Ah, com certeza. E depois que você voltou para cá, fez essa empena com o Cura, é, mudou alguma coisa na sua carreira? Você disse que já voltou com um know-how. Depois disso, como que Belo Horizonte viu o DM? Mudou? Então, quando eu falo know-how, é tipo assim, né? Não é o lance de chegar, cheguei lá. Não, é um know-how, sim, diferente daquilo de quando eu parti,
né? Quando eu fui embora, eu tinha feito pouquíssimas exposições, e a maioria todas na minha cidade, né? E aí lá eu acabei sendo chamado, sendo convidado para fazer exposições em outros países, né? Em grandes festivais, né? A deixar a obra em museu, em galeria. Então, assim, aí isso muda um pouco, né? As coisas, né? Você tem um histórico, né? Agora você tem um portfólio, né? Coisa que você não tinha, né? Eu fui para a Palestina, né? Oriente Médio, né? Eu fui para a Ásia, a Europa ali, eu fiz exposição na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, né? De norte a sul, eu acabei ou expondo alguns quadros, ou então participando de projetos, ou trabalhos comerciais. Então, assim, rodei bem ali. Quando você volta com uma certa história para te contar, mas não é o know-how, né? É tipo, porque eu acho que o grande lance é você enxergar que o chegar nunca se chega, né? É tipo como se fosse uma ilusão de ótica de uma ilha, porque aí você não para de nadar, né? Então o lance é estar sempre nadando, né? Então, assim, cheguei aonde? Vamos lá, vamos continuar. Até porque se chegar também tem que manter. E aí, como é que faz a manutenção desse seu chegar? Onde você quer chegar? Né? Então tem essas questões. Mas sobre o que você me perguntou, sobre o Cura, depois da pintura do prédio, com certeza em BH mudou muita coisa, né? Tipo assim, as pessoas. Porque quando você pinta na rua e faz painéis, né? Quem é muito apaixonado com grafite percebe. Mas não é todo mundo que é assim. Então, quando começa a pintar grandes empenas, né? Pintura de grandes proporções, a pessoa também se maravilha pelo tamanho, né? Pela dificuldade, né? Que é de realizar uma obra dessa forma, né? Então, assim, até quem não é apaixonado com o grafite tem outros olhos, né? Então, assim, com certeza para BH mudou muita coisa, né? E assim, mas para mim também, né? Eu acho que para mim também mudou, né? Tipo assim, de falar, poxa, consegui entregar, né? Tipo, tanto é que agora, assim, né, quando me convida para fazer alguma coisa de altitude, né, eu já tenho toda uma noção, né? Eu fui lá para São Paulo agora no final do ano passado e a gente fez 3 empeninhas, né? Tipo, eram empenas menores, né? Mas eram empenas. E, assim, conseguimos bater o tempo, né? O recorde, né? A gente vai tentando, né, tipo, fazer cada vez melhor, né? E tentar entregar no tempo mínimo. Mas só que, então, depois do Cura, cara, eu acho que pelo fato de estar no Brasil também, os convites internacionais assim não foram tantos assim. Eu fui para a Ásia uma vez aqui depois do Cura e fui para a Itália, né, para participar de um festival também. E fora isso, assim, teve um outro olhar atento sobre a questão de trabalho comercial. As pessoas começaram a aceitar mais o meu trabalho como trabalho comercial, entendeu? Isso também foi bem legal, né? Que dá para continuar na ideia de pesquisa. Mas eu acho que é basicamente isso, né? Teve uma melhora, com certeza, sobre a visão do meu trabalho, quanto logo depois que eu pintei no prédio do Cura, assim. Saquei. O que eu fico pensando, assim, como deve ser difícil fazer em proporções gigantescas, assim, como nessa empena. Eu queria saber um pouco do processo também, como que você começa a arte? Você começa, por exemplo, no papel, você vai no iPad, depois espelha, ou é tipo, como que funciona para chegar nessa proporção grande? Começa pequeno, como que é? Ué, então, depende tudo do prédio, né? Depende se o prédio tem um bom campo de visão, que tem um bom recuo, né? Porque, por exemplo, o primeiro abraço que eu pintei lá na Itália era 3 andares. E aí eu usei um cabo. Porque eu vi um cara lá em Bolonha usando um cabo, ele tinha 3 cabos, assim, é o Blue. Blue é um super artista notável, o Blue é um gênio, sabe? Ele é italiano lá de Bolonha, e ele faz uns trabalhos grandes também, assim. Aí eu vi ele pintando com esses cabos, cara, eram uns cabos, assim, é por isso que o traço ficava meio tremidinho, eu falava, caramba. Entendi. Aí eu comecei a riscar com o cabo, entendeu? Riscava com o cabo, mas só que esse prédio que eu pintei, ele me dava essa possibilidade, sabe? De riscar com o cabo, né? Olhando direitinho e tal, podia andar para trás, voltar, e era pequeno, né? E aí depois a gente conseguiu colocar andaime, aí eu fui lá e pintei, né? Mas para riscar, eu risquei de longe. Então eu sempre tenho essa de riscar de longe, né? Quando igual aqui em BH, perto ali da UFMG, eu também fiz um painel junto com o da Lata.
que é um painel também de grande, é um pé do viaduto, é um pé direito, né? Bem alto, assim, do viaduto, deve ter uns 4, 5 metros, mais ou menos. Aí eu também fiz lá riscando, mas eu botei escada e fui riscando no olhômetro, né? Tentando entender que mais ou menos dali até ali é mais ou menos o formato onde tem que entrar a, tipo, a testa, a cabeça, né? Tipo, enfim. Aí depois, cara, com o cura, porque não tinha como fazer esse recuo e era muito grande, aí eu liguei para os amigos e eles me deram uma ideia, né? Falaram, cara, mete o grid orgânico. Eu falei, cara, grid orgânico, o que que é isso? E aí eles me explicaram, né? Pá, você vai lá e faz assim, assim, assado, biriri, bororô, tudo aleatório, tira uma foto e coloca a imagem em cima daquela baguncinha lá. Aí eu falei, ah, legal, então vamos fazer esse negócio. Aí deu certo, né? Se não, tem também a possibilidade, quando, por exemplo, você fecha um trabalho comercial, que o cliente tem a necessidade de que saia realmente igual à imagem, pode ser esse grid também, né? Que ele funciona mais para coisas grandes, né? Mas hoje em dia a galera tem usado para qualquer coisa, assim, né? Porque pega o desenho, às vezes a pessoa não desenha também, pega a referência, né? E já joga no grid, aí sabe pintar e consegue desembolar. E tem o projetor, né? Que durante um tempo também, quando você tem essa possibilidade, você joga o projetor, mas aí tem que ter recuo, né? Tem que ter um monte de coisa. E hoje, hoje não, a gente já está no futuro. Hoje é diferente. Hoje o povo usa até óculos. Tem até o óculos. Você bota o óculos e a imagem está no óculos, cara. Que loucura. Aí você vai lá e já pá, pá, marca mais ou menos aonde são as coisas e vai, entendeu? O negócio tá ficando É, estranho, né? Tá ficando estranho, mas o lance, assim, é aquele negócio, né? Tem os prompts, o lance, eu acho que é sempre a ideia da pesquisa, né? Eu acho que o artista pode até utilizar de todos os meios que tem para você passar uma imagem, né? Caso você não queira fazer lá no freehand, lá no freestyle, caso é um trabalho comercial, caso tenha a vontade, né? Não precisa nem ter necessidade, a vontade mesmo de querer fazer alguma coisa, né? Que seja ligada ao estudo do desenho que você fez. Acho que todo artista pode estar realizando da forma como ele melhor se sentir, né? Mas eu acho assim, sempre bom não perder certas técnicas de selva, entendeu, irmão? Porque uma hora eles podem cortar a sua luz, entendeu? é isso aí. Cara, e agora dando um passo para trás assim na nossa conversa, eu queria entender a Itália. Você fala muito sobre ter ido morar lá na Itália, ter começado alguns trabalhos lá e de lá, galerias, exposições. Como que foi a ida para a Itália? Por que a Itália e como que foi a estadia na Itália? L'amore. Então, cara, eu conheci a minha esposa aqui no Brasil, próxima da minha casa, né, nesses eventos, nessas questões, né, do Baixo Centro ali, né, a gente fomentou muito esse centro, esse Baixo Centro, né, então eu estava sempre ali e tal, e conheci ela, né, e ela veio fazer um intercâmbio na UFMG, aí eu conheci ela e a gente voltou junto para lá. Aí voltamos, já emplacamos um filhotão, que é o Matias, e aí depois de alguns anos a gente emplacou a Iris também, né? O universo nos concedeu a possibilidade de ser pai desses dois jovens maravilhosos, né? E lidar com essa questão de ser pai, né? Que não é simples. Então foi por amor. A ida para a Isso, Itália foi por amor. exatamente, exatamente. E aí a volta, não, e a permanência lá também, né? Tipo assim, ela precisava terminar a faculdade e tudo, né? Então a gente esperou bem esse momento, né, para poder voltar para o Brasa. A ideia sempre foi voltar para o Brasa, né? Mas foi muito importante, assim. Eu acho que, cara, imagina, de uma hora para outra eu me mudei não foi de cidade, não foi de país, foi de continente, né? Tipo assim, tava morando com os meus pais desde sempre, né? De repente eu casei. Aí eu falei, não casei, Zé. Aí eu casei. Aí de repente eu já era pai. Eu falei, não, que doideira, sou pai casado lá do outro lado do mundo. O que eu faço agora, velho? Tem nem faculdade, mano, que doideira. Mas aí as coisas foram indo, né? O trabalho foi acontecendo assim. Eu fui tentando me encaixar, mas eu também empurrei muito, né? Eu consegui
A minha sogra, no princípio, também me ajudou. Eu já saí daqui com um portfólio gigantesco. Quando eu falei, tô indo mesmo, então é isso, pá, já levei um portfólio já com duas línguas, era em português e em italiano, já para não ter erro. Aí já cheguei lá, batendo de porta em porta, filho, para fazer trabalho comercial, aí já saiu no jornal. Não que eu saí no jornal lá no norte, lá da Itália, aí quando eu fui para o sul gosta muito do norte, entendeu? É tipo quando a galera gosta de dar uma babada de ovo lá em São Paulo, tipo assim, eu saí lá em São Paulo, entendeu? Num jornalzinho, aí colei lá na Bahia, aí a galera, pô, o cara tava lá em São Paulo, você viu os rolês, mano? Pá! Aí já deu outro gás, né? Aí eu já com portfólio, com entrevistas em jornal, com uma ação que eu tinha feito lá através da prefeitura, da União Europeia, inclusive. Aí já deu um outro tchan, né? Aí já fomos emplacando vários projetos. Aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, que eu trabalhei muito em projetos sociais. E como eu nunca participei de Fica Vivo, né, desses outros projetos a Arena, né, que em BH tinha, eu também não tinha uma didática, porque eu sou autodidata, né? Então, assim, não tinha uma didática para dar aula. Então, eu comecei a ler muito, estudar muito, né? Aí eu baixei uns livros, eu já tinha levado outros livros, comprei outros livros, né? E lendo muito, pesquisando em museu toda hora. Então, assim, eu fui me nutrindo muito para criar mais ou menos essa ideia, lógico, em cima da base também daquilo que eu tinha como experiência própria e pessoal, né? Que eu acho que era o que era mais importante ali no momento para transmitir para a turma. Aí eu fui dar aula em cadeia, fiquei 2 anos dando aula em cadeia, né? Tipo assim, fora, antes de começar, né, a fazer algumas coisas, né, de tela. Tela aconteceu por acaso também, porque eu fiz uma exposição, duas exposições aqui em BH, antes de ir embora. Né? Eu era muito rua, o negócio era grafite, skate, rap, né? Eu sempre cantei rap. Então eu sempre misturava, né, o rap com grafite e tal, o negócio era meio louco. E lá na Itália eu tive que me calar um pouco porque era mais complicado, né? Eles entenderem o meu rap em português e escrever em italiano também já era outra onda. Eu tinha que fazer uma grana rápido, né? Porque não, eu estava com filho, então não podia esperar. E música é muito mais difícil também, né? Porque com a arte pictórica você consegue resolver muitas coisas, né? Que com a música às vezes é mais complicado, tem que ter outros acessos. E aí eu fui para centro comunitário, né, para poder dar aula lá para eles, com os jovens, né? Eu fui para a cadeia, fiquei lá 2 anos dando aula, não que eu fui preso, né? Eu fui dar aula na cadeia, né? Aí foi massa, cara. Então, assim, demos vários pulos, assim, né? É lá que eu comecei a fazer blusas, malhetas, né? Esse tipo de coisa. Aí mandava aqui pro Brasil, a galera vendia aqui para mim, era da hora, mano. E assim, chovia muito, né? E o inverno é rigoroso, então chovia com frio, chuva e frio, mano. Sabe, aqui quando chove também tá um calorzinho, né? Você toma chuva e tá tudo certo, desde que a chuva não te leve na enxurrada, né? Porque É, ultimamente tá difícil. Tem que sair de canoa, né? Aquelas que vira e volta, né? Você, né? importante. Aí eu comecei a pintar a tela, cara. Eu falei, nossa, velho, tem que pintar, né? Pintar. E isso também no network danado, internet. Aí tinha Flickr, né? Na época o Fotolog já estava caindo. Aí eu tinha o Flickr, pá, desembolando no Flickr, fazendo contato com o nego do mundo inteiro. Hi, I'm from Brazil. I'm stay here, Italy. Let's go to paint together. Né? Vai trocando ideia com o povo e tal, desembolando, ver se neguinho dá uma moral. E o povo, opa, primeiro contato eu vou te chamar e tal. Aí nisso, a galera aqui do Brasil chamando para uns eventos, aí o Binho lá de São Paulo, né, chamou para a Bienal, que era um evento importante. Aí cheguei aqui, conheci um monte de gringo, inclusive uns lá da Itália, que eram pessoas que já tinham uma história, né, já eram, vamos dizer, da velha escola, aí me botaram em acesso com vários outros projetos, com eventos importantes, aí conheci vários outros tantos artistas, né, aí você vai jogando isso na sua internet, aí depois veio Instagram, né, depois veio Instagram. Antes veio Facebook, eu não tinha, porque eu não gosto de rede social, tem problema com isso, aversão a isso, mas a gente mantém, porque senão a gente fica com dificuldade de pagar as contas. Então, assim, aí eu lembro que eu vinha para cá, aqui no Brasil, aí os amigos falavam, pô, cara, faz um Facebook lá, pô, ninguém fica vendo Flickr, não, mano, você tá doido? Tumblr, o que é isso, velho? Ninguém sabe o que é isso, não. E eu, pô, mano, vai lá ver, se quiser, vai lá ver, mano. Vai fazer uns cartãozinhos, deixar pra galera. Aí, né, depois, não, mas tem que ter Facebook. Aí eu fiz Facebook, mas não aguentei ficar. Eu fiquei 1 ano, aí eu fiz página, fiz ele virar página. Aí larguei a página também, porque já na sequência já veio o Instagram. Eu falei, porra, duas?
Eu não queria uma, eu tô me enfiando duas, o sistema tá de sacanagem comigo, irmão. Aí eu falei, não, beleza. Aí mantive o Instagram. Aí fiquei lá mantendo no Instagram e tô mantendo até hoje, assim. O Tumblr, praticamente, eu não alimento ele mais, o Flickr muito menos. Se eu quiser, eu consigo, mas, né? Aí vira muita coisa, né? Muitas redes para gerenciar. Exato, exato. Aí você vai jogando as coisas nas redes, né? Aí você vai participando de eventos, aí o povo acaba te achando. Aí eu estava numa cidade que era uma cidade pequena, então assim era a capital da região onde eu estava, né? Mas as cidades são menores do que as que a gente conhece aqui no Brasil. O Brasil é colossal, né? Então, rapidamente assim, eu comecei a pintar na rua, fiz uns vandais, fiz uns trabalhos, era o cara que estava lá na cadeia, não sei o quê. Aí os jovens, a galera do movimento hip hop, começou a seguir, começou, né, querer saber. Aí o povo fazia festa, começava a chamar para participar e tal. Né? Aí nisso seu nome também vai girando, aí o povo de outra cidade chama, depois de outro país te chama, aí você vai, saca? Aí fica girando, aí vai, né? O povo vai te conhecendo, né? Vamos dizer assim, né? De uma certa forma, assim, automaticamente. Aí é isso. O que você tinha me perguntado mesmo? Eu tenho outra pergunta para te fazer agora, que eu acho que a pergunta foi anterior foi da Itália. Como foi o rolê da Itália? Aí a gente Ah, tá. no o papo. Eu tenho uma pergunta agora para você, que eu acho que assim, a gente fala sobre no começo a arte, o grafite, o picho, o que você fazia ser mais para os olhos da sociedade mais marginalizado. E quando leva isso para o museu, para as exposições, para as galerias, a gente sabe que muitas das vezes esses espaços são espaços elitizados. Como que é para você pegar uma arte que é tão sua, tão de rua e levar para esses espaços? Como que fica na sua cabeça e como foi o seu primeiro convite também? Então, é um bang muito louco. Então, tipo assim, galeria, a gente sempre, eu acho que é um lugar assim que você pensa mais em vendas, né? Em sucesso, divulgação de nome. Museu já é um lugar que você pensa mais em aquele sonho intangível do ser humano de ser eterno, sabe? Eu acho que museu é mais isso, porque museu está lá, né? É uma obra que fica permanente, ela fica, né? Então, assim, eu tenho dois museus, tem um em Roma e um em, como é que chama lá, gente? Não esqueci, gente. Depois eu vou lembrar. Papaveri, Papaveri de não sei o que das contas lá. Enfim, e tem aqui no Rio, tem no MAN, né, que faz parte lá do acervo, tá lá no status, sei lá onde, Deus sabe. Mas só que não está exposto, foi parte do acervo do Artcore, que era um evento que chamava artistas, né, emergentes de vários estados do país, né, para poder realizar a obra lá no museu, né, durante o festival. Uma tela enorme. E eu acho assim, cara, quando me convidaram assim, a primeira galeria, cara, a primeira vez, a primeira vez foi na galeria da cidade de Catanzaro, lá na Itália. E era um castelo. E eles me convidaram, mas fazia parte de um projeto da União Europeia. Então eles me pagaram 2.000 euros para eu fazer a exposição, saca? E o que eu vendi era meu também. Então, tipo assim, foi muito legal. Eu fiz algumas vendas, né? Eu fiz, acho que vendi uns cinco quadros, acho que para uma única pessoa, né? Ele comprou esses cinco quadros. E assim, então, a galeria a gente sempre pensa nessa questão de possibilidade, né? Então, a primeira vez mesmo de galeria mesmo, não, sim, a primeira vez de galeria foi essa, a não ser aqui em Belo Horizonte, que a gente foi através de uma galeria, fizeram uma seleção de 7 artistas, tinha eu, Da Lata, Hyper, Ramon Martins, Binho Barreto, é, Raquel Skembre, eu acho, que foi lá naquela torre alienígena lá do Belvedere, lá em cima, lá assim, sabe, da Fiat. E aí era um projeto pago também, né? Mas assim, de galeria, aí depois vieram assim, galerias são vários formatos de galerias, né? Tem aquelas galerias, né, tipo, que o curador vai lá, o do teu lado, né, e fica inspecionando cada obra, né? Tem as galerias que você manda as obras e eles montam, né? Então, assim, tem aquelas que você vai para produzir ali no momento, né, e tal. Igual eu fui lá para a Alemanha, por exemplo, eu participei de uma exposição no museu da BMW, mas não era o museu da BMW, mas só que era uma exposição, né? Então, assim, a tela foi, fica um momento, depois vai embora.
Então ali teve toda uma curadoria, foi lá em Munique, né, e tal, era todo um negocinho. E aí eu já fiz também num outro espaço, que era uma galeria um pouco mais underground, que era de um coletivo, que me convidaram para ir para Heidelberg, e aí lá eles tinham esse espaço enorme, então eu pintei tudo e depois coloquei as telas, sabe? Então, assim, eu fiz do jeito que eu queria, não era aquele formatinho, né? Quadrado assim de galeria. É um espaço muito elitista, galerias convencionais, né, as tradicionais, né, são espaços mais elitistas, eles inclusive afugentam as pessoas, né, mas só que para o artista também é muito importante, sabe, atingir certos lugares, né, mas só que alguns artistas como eu, né, que tiveram o seu basilar na rua, a nossa base vem da rua, né, então assim para a gente é sempre complicado porque os nossos amigos às vezes têm dificuldade para adquirir os nossos próprios trabalhos, né? Então a gente vai e cria possibilidades, né? Quadros menores, ou então uma encomenda, a gente conversa, troca uma ideia, ou então a gente cria xilogravuras, né? Trabalhos em série, trabalhos em fine art, né? Que você faz uma tela bonita, chama um fotógrafo profissional, o cara tira uma foto, né? Excepcional, e depois você manda rodar numa máquina, né, particular lá, aquela máquina que nela você consegue botar pigmentos minerais, né, que são poucas aqui em Belo Horizonte que faz esse tipo de serviço. Não é um serviço barato, mas você consegue, de qualquer forma, baratear comparando com, né, com uma tela, né, original e tal. Então, assim, a gente tem essas questões também que às vezes vão contra a maré, né? Tipo assim, contra a vontade dos colecionadores, da própria indústria, do mercado da arte, né? Que a gente tenta chegar, porque eles querem exclusividade, né? E a exclusividade quer dizer é, exclusão de alguns, né? E eu faço uso, vocês não podem ter, né? Só tem esse, sinto muito, né? Então isso também é muito complicado, mas o que dá para fazer é jogar junto com o sistema, porque o mundo é capitalista, né? Então não tem muito o que fazer, igual tipo participar de ações com grandes marcas, igual eu já fiz, né? Com, com, com Ryder, com Warner Bros, com Sucos Vale, né? Lá aquele Sucos Vale Capo, né? Essas coisas, né? Eu fiz algumas ações, inclusive com minha filha, né? A gente botando a cara e tudo, né? Assinando a parada. Mas o capitalismo está aí. Aí o que dá para fazer é essas peças. Aí você faz fora essas peças menores, né? Essas peças em série, né? Aí você vai criar toys, aí você cria pack de adesivo, aí você cria jogos, aí você cria blusas, bonés, sabe, jaquetas, né? Coisas de acesso que as pessoas também vão consumir a arte, fazendo consumo também, né? Nas coisas, né? Que você tem que consumir de qualquer forma. Você tem que comprar uma roupa, né? Você tem que então, comprar roupa com a arte do DM, que já ajuda o artista, mantém a arte, né? E por aí vai. É, mas fora isso, o que eu acredito muito é estar sempre atuando na rua. Porque quando você está fazendo na rua é como você dá um retorno para a sociedade, entendeu? Aí você vai lá, faz associação com o artista, faz seus projetos com as grandes marcas, né? Vende suas telas lá, né? Por 10, 15 mil, né? Quem puder pagar, quem quiser pagar. E depois você vai e devolve para a sociedade e pinta na rua, né? Porque mais que isso não dá para fazer, né? Porque realmente as coisas são muito complicadas. Às vezes a gente tem trajetória de décadas, né? Com um giro internacional de vários lugares. Aí você vai, às vezes, né? A pessoa, para se adequar à realidade, às vezes é complicado, né? A gente quer ser contundente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente diz, né? Então, é foda, as contas estão aí também. É um jogo muito complicado. A alma do artista às vezes sofre, pelo menos aqueles que vêm da minha escola, né, que vêm da rua, assim, às vezes é complicado. Não, com certeza, né? Os boletos não param, a Não gente dá. precisa comer, a gente precisa vestir, e o básico tá caro. O basicão tá caro. Então, assim, não tem para onde correr, né? Às vezes é jogar mesmo o jogo do sistema, mas eu sinto identificação com isso que você falou também, de dar o retorno para a nossa sociedade de alguma forma também, de tentar fazer alguma ação, participar, incentivar, levar, porque eu também, a minha formação, tive bolsa e tudo mais, eu sinto que eu tenho que dar algum retorno para a sociedade de conhecimento, de dessas paradas todas assim. Tento contribuir com os meus. E eu achei muito foda
recentemente que eu vi que você foi o curador da exposição do Cadu. E como Sim. que é esse lado de ser o curador? O que que você fez? Qual que é o olhar do curador? Qual que é a função do curador? Então, já tem uns anos que eu já sou curador de alguns projetos, né? Tipo assim, então essa curadoria ela passa por vários aspectos, né? Tipo assim, o que que a gente quer, né? Qual que é que a gente, qual é a linguagem que a gente vai estar usando? Então, fora a ideia de ser curador dos projetos, né? Eu acabei também fazendo curadoria de algumas exposições nossas entre amigos, né? De fazer um convite, ó, aconteceu esse convite da Galeria X, né? Então eu pensei em eu, você e você, né? Para poder fazer isso juntos, e a gente entrelaça isso, né? Cria um porquê, mete bronca e vamos embora. Aí quando o Cadu me chamou, eu já tinha essas pequenas passagens, né? Mas só que foi muito diferente, né? Porque é um papel que é somente de curador, né? Então, assim, a gente teve que sentar, trocar uma ideia, né? Eu tive uma ideia, uns 2 anos atrás, junto com um amigo, de abrir uma banca de revista e tentar vender arte por ela. Então, a nossa ideia era criar algo com ticket médio baixo ou médio, né, para ter saída, produto de banca, mas assim, não só. Então a gente foi se reinventando, criando algumas coisas. Então, assim, aí eu fiz a curadoria dos artistas, chamava eles e tal, né? Dava algumas ideias, né? Achava algumas possibilidades de a gente estar criando algo. E o Cadu ia lá, e ele foi lá algumas vezes. Ele falou: Ó, tô na onda de pintar, hein? Pai? Eu falei: então cadê o seu negócio aqui, Cadu? Pô, você nesse remereixo todo, o cara já, né? Ele não tava global ainda, mas eu falei: daqui a pouco tá global aí, vamos meter os negócios aqui na banca, agitar a banca, irmão, vamos embora. Aí ele lembrou disso quando convidaram ele, que ele passou no edital, ele passou no edital e falou: Davi, passei no edital. Ah, não. E antes eu estava para convidar ele também para um outro evento, porque eu agora peguei a curadoria também da família de rua, que a gente agora tem um espaço lá, que é um espaço aberto, né? E é um espaço multicultural, né? Então a gente vai estar conversando sobre tantas coisas, inclusive vai ter oficinas, shows, né? Muitas coisas. Vão ter conversas, rodas de conversa, sabe? Tudo que, né, implica a nossa cultura da rua. E vai ter também a ideia de galeria, né? Para a gente estar trazendo artistas, né, em ascensão, artistas desconhecidos, artistas que merecem um olhar diferente da sociedade, enfim. E aí eu lembrei do Cadu, falei: não, Cadu, e tá lá pintando as telas dele. Eu falei: Cadu, tô achando que nós vamos mexer com você logo, logo. Aí, beleza, deu uma sumida, ele mexeu comigo, falou: Davi, pô, vamos fazer esse negócio, tal, tô precisando de você, vamos lá, cara, vai ser massa pra mim, sacou? Vai ser bom pra você, então vamos abraçar, e juntamos as causas e colei lá. Aí fomos fazer reunião, né, trocar ideia, entender o porquê, entrelaçar tudo, né, criar um porquê dessas obras, né, e aí fizemos lá reunião lá no SESI, né, com a diretoria, foi ótimo, conheci muita gente massa, interessante, né, tentando entender mais a expografia mesmo, né, do espaço, né, de como ia ser essa composição dessas obras, né, ajudei ele a escolher quais obras, quais com quais, né, como apresentá-las, né, tipo, dei a ideia de trazer os tijolos, né, que ele já tinha feito uma instalação anos atrás com a família de rua, não, com a virada cultural, que eram os tijolos. E aí ele estava com essa ideia da estética, né, branca de galeria, né, e manter aquilo. Eu falei: não, mano, você é Cadu Favela, irmão. Vamos trazer os tijolos, pá, meter no meio. E aí ele já tinha umas fotos muito loucas desses tijolos, aí ele pintou mais outros tijolos e a gente colocou os tijolos em cima dos tijolos, aí tirou uma foto dos tijolos em cima dos tijolos, entendeu? Virou uma metalinguagem muito doida, entendeu? E aí, assim, a ideia foi essa, né? De tentar trazer para ele algumas ideias além, né? E tentar traçar com ele alguma coisa, né? Tipo, ó, tem que pensar na visita guiada, tanto das escolas quanto dos seus convidados, né? Talvez fazer um show de encerramento, né? Cadu, ele é multiartista, né? Então tem essas questões, né? Que dá para entrelaçar. Acho que o artista é muito importante isso. Mas foi basicamente isso, né? Da gente fazer a expografia, entender mais ou menos ali as telas que entrariam, né? De ter essa conversa, de trazer um elemento a mais, né? De fazer o link entre as obras, né? E foi basicamente isso. O texto curatorial, por acaso, não foi meu, ele ficou com o Zeca, né? Que a gente achou que o Zeca também traz esse nome, né? Tipo Zeca Camargo, né? Da Globo e tal. E pro Cadu também era muito legal. Ele tá linkando isso tudo. O Cadu, ele é um rio, né, cara? Ele mistura muitos peixes, né? Então ele
faz esse zanzado dele aí e a coisa flui, né? Cadu tem uma história linda. Cara, muito foda te ouvir, assim, ver as construções, assim. É legal ver os bastidores que a gente consegue entender um pouco da dimensão, de como foi construído. Muitas vezes construído a muitas mãos, assim, né? A gente não tem essa noção, às vezes, assim, por de fora da construção. Eu acho que você falou sobre a família de rua e você falou sobre o rap também. Você também tem uma veia na música. Você faz música, você escreve, compõe, canta também, né? Eu já vi você cantando. E como que foi esse contato com a música? Até hoje você tá no rap, tá cantando, tá compondo, como que tá? Eu acho que eu nunca estive tanto, mas ainda tá para sair. Eu tô gravando um EP, são 6 faixas, né? E tá assim, tá muito bem costuradinho, né? Tá com a maturidade dos 44, entendeu? Então, assim, tá vindo com uma onda que também ele traz de volta aquele boom bap, né? Que eu às vezes sinto falta de ouvir mesmo, aí a gente grava também para ouvir a gente, né? Mas aí, quando foi na pandemia, eu voltei a gravar e voltei a soltar. Aí eu abri um Spotify, né? Soltei lá. Mas só que em 2001 eu comecei, cara. Eu terminei um relacionamento, né? Com a namoradinha da época e tal. Eu tinha uns 19 anos. Aí eu escrevi uma letra, cara. E aí eu escrevi essa letra e eu ia no rap, andava de skate, né? Fazia grafite. Aí eu, cara, a letra ficou foda, saca? Tipo assim, era um desabafo, entendeu? Um negócio assim, blá, um vomito, mas era muito legal. Aí eu botava no bolso, né? Era na folha, né? Embrulhava, colocava no bolso e chegava no rap, pá, encontrava os amigos que já fazia rap, que brincavam de freestyle. Aí eu ficava mostrando, ô, mano, isso aqui, pá, os caras, pô, do caralho, mano, vamos gravar esse negócio e tal. Aí tinha um amigo que gravava o sonzinho pra gente na casa dele, tudo muito caseiro mesmo, sabe? Tipo, quase, quase gravando com o fone, entendeu? E a galera fazia no Fruit Loops, eu acho que chamava o programa, sabe? Que fazia as batidas. Era bem precário, mas assim, aí a gente começou a fazer som, começamos a gravar esses sons. Era muito precário, mas só que ia na contramão dos rap que tinha na época. Porque a gente, por ser classe média baixa, mas não por ser periferiano, às vezes a gente não cantava a realidade por dentro da periferia, a gente cantava mais uma questão da cidade, da loucura, saca? De um acesso limitado das coisas, talvez, entendeu? E assim, e a gente vivia o rap, vivia a rua, vivia o skate, a gente estava nesse rolê, né? A gente não colava com playboy, aliás, a gente tretava com os boys na rua, saca? Nossa onda era meio diferente, assim, do rap da época, que buscavam consciência social, ou então era um rapidrão. A gente não queria consciência, não. A gente era quase um punk do rap, tava mandando se fuder todo mundo, e tão nem aí, falando besteira com besteira, saca? E a gente chamava Os Piratas. Aí começamos a gravar isso. E foi assim, nos primórdios, quando começou a nascer esse negócio de rap underground. Aqui em BH tinha poucas pessoas que faziam isso. Né? Tipo assim, desses nomes mais de ascensão, assim, tinha matéria-prima. Né? Tagador tinha Xabê, matéria-prima, Demorou. Né? Tinha uma outra galera. Dr. Bull, esqueci como é que chama. Xabê e Dr. Bull, um negócio assim, os caras chamavam. E aí tinha uns rapcore e tal, e tinha nós. Aí a gente começou a mandar esse som para a Rádio Favela, que começou a entrar no ar, o Ar Rap Soul. E aí a gente soltava esse som. Aí a gente começava a ir nas festas de rap, e a gente queria cantar nosso som. A gente tomava de assalto as festas. Aí nisso o negócio começou a dar uma crescidinha e tal, e começaram a convidar a gente para as festas. Aí a gente começava a ser convidado para as festas, cantava nossas músicas, beleza. Aí começaram a chamar a gente para fazer show. Aí a gente começou, aí chamaram a gente de abrir um show do Racionais, cara. Esse foi foda, mano. Ia cair a casa, irmão. O bagulho tava tipo assim, o público era insano, saca? Isso foi em 2003, 2004, 2002. Não sei te lembrar assim, era no inferno. Então, assim, o bagulho era louco, né? E a galera. Aí, beleza, a gente abriu, filho. Não, foi mó doideira, velho. A gente. Não, a galera tava insana, filho, insana, assim, que chamando Racionais o tempo inteiro. Não, os caras entraram também, filho, tipo assim, abriu, que não tinha como entrar por trás, os caras tinham que entrar pela frente, abriu tipo um marmota, saca? Tipo, abriu
O mar, né? Moisés foi lá, os caras passaram e tal. Mano, foda, velho. Abrimos Racionais, aí fizemos som com Speed Freaks, né? A gente fazia a festa também, saca? A gente fazia a festa rap, cobrava a entrada, a gente mesmo cantava, tinha os DJ amigo nosso, a gente fazia grafite na porta, fazia tudo. Faltava vender a cerveja, às vezes a gente também fazia o bar, sabe? E aí a gente chamava os caras de fora, tentando chamar Black Alien algumas vezes. Aí Black Alien não estava dando certo, chamando o Speed Freaks. Aí o Speed Freaks veio, foi 2, 3 vezes, né, antes dele falecer. Né, gravamos um som com ele também. E aí eu fui embora, né? Eu fui embora e tal, e lá eu larguei a música. Aí eu fui voltar a gravar agora. Tipo assim, agora que eu falo que foi no momento pandêmico, né? Que o mundo deu um reset, né? Tipo assim, a gente ficou um período que parece que não aconteceu muita coisa. E aí eu voltei a gravar, porque eu pensei, o mundo vai acabar, mano, eu vou voltar a gravar. Aí soltei lá no Spotify algumas poucas músicas, assim, singles, né? Tipo, cada 6 meses soltava uma. Deve ter uns 4, 5 singles lá, desde esse período mais recente. E aí, ultimamente, também eu tive um projeto que era o Ponta Pronta, de 2004, que a gente gravou um EP. Aí eu soltei ele todo lá também no meu perfil, tá mó bagunça, né? Que é som de 2004, com som de 2021, 23. Aí tá uma zona danada, assim, mas dá para entender lá, da vida MS no Spotify. E agora vai vir esse EP, né? Que eu dei uma costurada boa nessas questões todas, assim, tá bem contemporâneo, assim, vamos dizer, com uma lírica que fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. E os beats é do Abu, e tem do Digestivo e tem do meu parceiro Pablo Maia, que já fez outras músicas comigo também. E o Abu que tá produzindo, assim, né? Vai sair pela Chifuta Records. E aí estamos produzindo também já umas blusas, né? Na hora que sair tudo, pra gente poder também, a galera, quando for cantar, porque tem que cantar junto, que eu vou cobrar, entendeu? Tem que estar com a blusa também, saca? Senão não vem adianta falar assim, porra, eu sou seu fã, irmão, gosto muito do teu trabalho. Eu falar, porra, mano, que dia que você comprou uma blusa, compadre? Tá certo. Tô brincando, velho. Não sei, mas isso rolou uma vez, aí chegou o cara e falou, pô, PMS, caralho, sou seu fã. Eu devia estar virado de raiva de alguma coisa, de bêbado, de madrugada. Aí eu falei assim, fã, nunca comprou um print meu, fã. Aí ele ficou puto, velho, ficou Vai puto. Eu, fora. deu ick. Nunca comprou, bêbado, sabe? Doido. Falou que tava no coração, né? Falou assim, ó. Filho, esse negócio de ser artista é uma loucura, né? A gente, assim, queria tanto incentivar todo mundo, né? Não, vamos viver daquilo mesmo, da arte e tudo. Mas é uma loucura, tem que ter um coração, assim, né? Pronto, né? Para receber pancadas, elogios, abraços, afegos, carinhos, chutes, pancadas, tudo junto, misturado às vezes, sabe? Então, é uma doideira, assim, mas vale a pena, né? Pelo menos até hoje tem valido a pena, né? E quando que você lança esse EP? Já tem a data? Então, a intenção é maio. Agora, o dia certo de maio, a gente vai saber na hora que a gente for upar as músicas, né? Porque, então, assim, finalizando as músicas, a gente deu uma data, né? A gente falou assim, não, tem que ser maio. Maio, porque senão vai ficar indo, 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 indo. Então, estamos correndo atrás para soltar em maio. Ah, então, provavelmente, quem está ouvindo agora, o EP já lançou. Então, é bom que vocês já estão no Spotify mesmo. Não, galera, fortalece lá, ó, Davi MS. Não, é Chifuta, vai sair pelo selo, vai sair pela Chifuta Records. Ô, mas vai aparecer no meu também, lá embaixo, lá da Vida MS também. Aí vai pelo Chifuta, com X, Chifuta Records. Isso aí, galera. E eu acho que uma coisa que o Emicida fala é que se você quer conhecer um artista, conheça as referências desse artista. É muito importante para a gente saber as águas que você bebe, o que você consome, o que você curte mesmo de fazer no tempo livre e o que é o universo do DM, além de skate, rap, do grafite. O que você curte assim, ver, ouvir, ler e também suas referências? Pô, então, igual eu te falei antes, né? Tipo assim, acho que desde sempre a referência é um pouco clássica, né? No sentido daquilo que o mundo fica jogando pra gente, a gente vai absorvendo, né? De uma certa forma. Cara, eu sou muito eclético musicalmente, eu escuto tudo.
acho que de tudo mais ou menos, né? Às vezes eu pulo sertanejo, né? Um funk sexista demais também, às vezes eu dou uma pulada, tem um pop também que eu dou uma pulada. Mas assim, eu gosto de tudo, sabe? E de várias épocas, né? Tipo assim, desde música, sei lá, Adriano Barbosa é o quê? Né? Tipo, 50, 60, né? Tem aquele outro lá também. Ah, tem, cara, eu gosto muito de estar com a minha família, saca? Assim, gosto muito de estar com meus primos, meu irmão, né? Eu tenho um tio que é massa, que a gente está sempre trocando ideia também, sabe? Então, assim, tem essas referências antigas, assim, tudo, assim, que é muito massa e isso é muito foda. Agora, tudo que a gente vai vivendo, né? Eu converso muito com minha esposa, a gente fica trocando muitas ideias aqui, assim. Ah, e eu sempre li muito, gostei muito de ler sobre misticismo, esse tipo de coisa, sabe? Eu sempre gostei muito desse lugar, assim. Vai lendo, né, cara? Você vai lendo as coisas e as ideias que você troca, as pessoas que você convive, né? Isso tudo são as fontes, assim. Mas é minha família, né? Poucos livros, os filmes, né? Tipo, não costumo mais ver, assistir drama mesmo. Eu lembro que tinha lá no Orkut, né? Tinha o Orkut, aí tinha lá filmes, aí tinha lá, o meu preferido era O Jardineiro Fiel. Aquele filme era muito legal. Mas hoje em dia eu não sei nem mais dar referência de filme, porque é tanta referência, a gente tem tanta. Não sei falar assim, ó, é isso aqui mexeu muito comigo. Isso aqui foi muito bom, mas não sei, eu acho que a gente também tem que manter o cognitivo, né, além de tudo, muito vivo, né? Você tem que estar pronto para ter uma boa leitura, né, do mundo que te cerca, né? Então, assim, a criticidade também, a gente pode até trabalhar ela, né? Mas às vezes ela vem de berço também, né? O ser crítico, né? Mas é bom trabalhar ela também, às vezes, né? Ou para mais ou para menos, né? Porque às vezes quando é crítico demais também não dá, né? Então, assim, cara, eu escuto de tudo, né? Hoje, muito, os meus filhos trazem muita referência para mim, né? De música, assim, de livros, assim, um pouco de tudo. Eu tenho tentado até me letrar um pouco mais, vamos dizer, racialmente, né? Tenho tentado, eu comecei a ler, né? Eu li Carolina de Jesus, né? O Quarto de Despejo, aí eu comprei um do Gessé, que é o Brasil dos Humilhados, né? Aí ganhei um outro, que é Memórias do Milharal da... Esqueci. Memória também não tá essas coisas. E aí, assim, tem esses livros também que têm me dado, assim, uma vontade muito de ler, né? De mastigá-los, assim, mas às vezes também me dá uma certa assim, eles me dão razão para muito do que eu sentia, né? Então, às vezes, assim, me dá até, sacou? Eu fico meio, eu tenho que voltar a ler outras coisas, né? Me dá, e aí eu falo, não, deixa eu ler um negócio mais tranquilo. Durante um período, por exemplo, né, eu ficava muito quando os meus filhos eram menores, né, eu vivia um universo muito lúdico, né, então aquela era a influência, né, que eu estava tendo, né, desse universo lúdico, mágico, né, da infância, né, e tal. Hoje em dia, meus filhos já são adolescentes, né, então, assim, já é um outro contexto, né, a gente está muito envolvido nesse contexto político, né, tipo assim, eu acabo me envolvendo muito também, o que me traz também o apetite da história também, né? De ler, que é uma matéria que na escola eu muito gostei, né? Sempre gostei muito de história. Quando eu fiz, né, o breve período na faculdade, né, foi a história também que foi o que eu mais fisguei, que dali eu fui conhecer os grandes pintores, né, e tal. Então, tipo assim, hoje em dia estudar história é essencial, né? Tipo assim, às vezes eu paro e colocava muito, né? Hoje em dia eu não faço tanto isso. Colocava o Peninha, né? Adoro Eduardo Bueno. Ele fala muito da história de uma forma assim mais politizada, né? Mas é um viés que eu costumo, né, seguir, entender e tal, e gosto muito, né, da forma de pensar do Peninha. Mas aí, cara, por aí vai. Muita filosofia também, né? Eu aprofundei muito nos estoicos. Mas aí também era muita moralidade. Aí eu fui dando um timezinho, sacou? Aí, né, fiquei mais hedonista, né? Fui mais entender Epícoro e tal, e outras questões, entendeu? Para a gente viver a vida tem que ter o meio termo, né? A gente tem que gozar dos prazeres, sim, da vida, porque a vida passa, né? Ela não é só trabalho, né? A vida, ela passa, então vamos viver. E tudo é trabalho para a alma, né? O tempo inteiro. E, cara, e por aí vai, né? São muitas coisas, fontes que a gente vai tomando o tempo inteiro, das conversas com os poucos e bons amigos, né? A gente está entendendo essas questões mundiais, e hoje em dia a gente tem contato no mundo inteiro, então a gente conversa com as pessoas, ô, Filão, como é que tá aí?
E aí, como é que tá? Como é que tá essa visão de mundo? Né? Conta pra gente. Aí você vai lá, pesquisa, vê se é mesmo, né? E esse Instagram também, que puta que pariu, fica bombardeando a gente, hein, cara? Esse negócio também, puta que pariu, velho. O telefone tá foda, hein, velho? Isso aí tá Tá. tirando tempo de leitura também, né? É uma bomba de informação, de conteúdo o tempo todo, né? Acho que a gente não consegue nem absorver, às vezes, os conteúdos, as informações, tudo que acontece ao mesmo tempo. E eu acho que aí a cabeça vai só assim. E você não faz, você não cria, você não produz, você não faz seu rolê e só fica absorvendo. Exatamente. Isso aí tem pego todo mundo, inclusive a mim, cara. Que loucura essa questão do telefone. E aqui em casa, com dois adolescentes, eu tento muito me policiar, saca? Tipo assim, falar, opa, calma aí. Eu não vou. Deixa eu desligar aqui, né? Às vezes, por exemplo, até às vezes, porque autônomo, né, artista, acaba que você trabalha muito pelo telefone. Então, às vezes, acaba que eu estou respondendo alguma coisa mais à noite e tal. Aí eu vou, silencio o telefone todo, vou lá, me escondo, como se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada, saca? Para eles não verem que eu estou lá falando, estão resolvendo as coisas, sabe como é que é? E é muito doido, porque, tipo assim, querendo ou não, por mais que eu me policie, eu posso ter muita coisa diante do meu uso do aparelho eletrônico, entendeu? Fora a burocracia, que hoje em dia, com esse monte de projeto, né? Eu já não sou mais MEI, agora eu sou ME, então, assim, aí tem que ter contador e tal, e tem para manter o MS, tem que ficar correndo atrás, né, dos editais, projetos, coisas que eu não fazia. Antes era o cliente que vinha, as coisas aconteciam, agora eu estou em outro processo. É um processo muito de projetual, né? Tipo assim, de ficar projetando as coisas, escrevendo as ideias, né? E precisa muito de eletrônico, às vezes, para isso, na grande maioria das vezes, está na frente da tela, e com reuniões online, né? O tempo inteiro, nossa. E aí tem os projetos, né? Tem um projeto que está há 6 anos já, que é o Arte em Cores, né? Que eu fui o mentor do projeto, né? E agora eu sou curador e estou como júri. Às vezes eu ia também como assistente dos artistas, que a gente escolhe, né? A gente abre o edital, escolhe os artistas do Maranhão e do Pará. E aí a gente ia para poder fazer uma assessoria com eles, né? Hoje em dia a gente só faz uma outra questão. Então, assim, acaba também caindo muito nessa questão, né, da burocracia, de estar por trás aqui da papelada, edital, lendo, discutindo sobre, depois, né, e pouca feitura, de fato, né? Então, isso também um pouco tem me consumido, mas eu estou saindo dessa. Esses dias, assim, eu voltei a pintar algumas telas, né? E a música também um pouco me consumiu um pouco, né? Porque como eu estou fechando EP agora, então estava assim toda semana por conta disso, né? Então estou saindo um pouco do eletrônico, do iPad, estava fazendo muito layout, trabalho, projeto para poder entregar para o cliente, né? Então tipo assim muito eletrônico, eu querendo tinta. Aí esses dias eu até saí aqui com um amigo aqui, Vândalo, ele falou, pô, vamos ali dar uma voltinha, tomar uma cerveja, leva o spray, aí arrumamos murinho, fizemos umas intervenções aqui pelo bairro, né? Mudei para pouco tempo para cá. Aí fizemos as intervenções ali, foi massa, né? Me trouxe um pouco de felicidade. Ah, cara, eu imagino o seu incômodo pela sua história, assim, do muito fazer manual, de estar sempre na rua, assim, agora essa burocracia toda, assim, tá o tempo todo ter que estar, porque é uma obrigação estar conectado, né? Virou uma obrigação. Senão não ajuda a pagar os boletos, né? Você tem que se mostrar, você tem que se vender nas redes sociais, porque Responder os clientes. Tem gente que não responde, tem gente que passa um mês. Ô, meu filho, já liguei, já arrumaram, foi outro. E você aí reclamando só de dinheiro. É. Pois Entendeu? é. Cara, e agora que a gente está caminhando para o final, eu queria te fazer uma pergunta, que é o que você espera que a sua trajetória provoque em outras pessoas? Eu acho que assim, as coisas. Hoje eu entendo que eu estou buscando muito mais o entendimento em mim do que tentando levar o entendimento para o outro, sabe? E eu acho que vai ser um reflexo, né? Vai ser um espelho. Se eu me entender, talvez eu consiga levar alguma coisa para o próximo, né? Então eu não tenho muita expectativa em muitas coisas assim, né? Eu continuo no meu processo mas assim, por esperar, eu espero que a minha vida, a minha existência, né, que ela seja de uma melhor clareza para o próximo, para aquele que vem depois, né? Porque eu acho que o ser humano é muito isso, né? A gente vai entendendo o outro e 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 o outro, sabe? E por aí vai. E a gente vai aprendendo e vai tendo como referência, né? As coisas boas, as ruins nem tanto, né? Eu acho que é por aí, né?
Não tem muita expectativa, não. Mas na música, assim, por exemplo, eu tô tentando. Eu entendi que eu falo muito, a gente fala muito pra gente também, quase uma oração, né? Tipo assim, do que a gente almeja, do que a gente espera, do que a gente gostaria. Mas eu gostaria só coisa massa. Né? Acho que as minhas pinturas passam um pouco disso, né? Dessa espiritualidade, né? Dessa leveza. Eu tento manter isso. Às vezes eu fico a fim de fazer uma coisa pesada, saca? Mas eu falo, não, mano, a vida já tá pesada, mano. Como é que eu vou fazer uma coisa pesada pra essa galera, saca? Aí eu vou lá e pinto, né? Uma coisinha leve e tal, pá, saca? Então, assim, na música já não tanto, né? Porque o rap por si só já tem uma agressividade. Eu uso palavras agressivas, né? Meu rap é para maiores, né? Então, assim, tem essas questões também, assim, mas só que ali também, né? Eu tento trazer, primeiro eu tento, nesse EP, eu tento tirar um pouco dessa ânsia de fim de mundo, né? E explicar que, tipo assim, ó, o mundo, ele sempre acabou, né? A ideia de mundo, chega um momento que ele sempre acaba, né? Então, tipo assim, mas o mundo continua, a gente tem que se preparar para esse mundo que vai continuar. Entendeu? Não é esse conceito, ah, o mundo acabou, vambora, fazer merda, sacou? Não, não é por aí, entendeu? A gente tem que raciocinar e racionalizar essa situação toda, né? E aí, depois que passa por esse contexto, ó, esse mundo está acabando mesmo, né? Eu passo por conflitos internos, né? Situações de rua, grafite, treta de atropelo, pá, esses negócios de respeito, o que que é o ego, né? E aonde o ego vai levar a gente. Aí eu chego na guerra, sacou? Que aí eu falo sobre a guerra e tal, bagulho louco e tudo, as guerras internas que a gente vive, né? Mas também da experiência que a gente traz, né? Tipo assim, é uma letra que, na verdade, eu escrevi ela em 2003. Mas depois disso tudo, eu fui à Palestina, fiquei lá um período na casa das pessoas, né? Então, tipo assim, eu trouxe um pouco, fora as guerras urbanas que a gente vive dentro das periferias, né? Na casa dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Fora as guerras que a gente vive no dia a dia. Então, eu trago um pouco sobre isso, né? Sobre esse rebuliço do que é a guerra. Quem que ganha com isso? Né? Aí eu trago essa questão trazendo mais um pouco de humanidade. Aí vem e falo, tem a fala de amor, que antigamente eu era tido também como um MC romântico. Aí depois eu trago uma sessão um pouco mais espiritual, sabe? E trago essa questão. Então, assim, eu tento trazer isso para o público, né? Um não desespero, porque a gente precisa se ajudar. Porque hoje eu posso estar bem, amanhã nem tanto. Mas se eu ajudei o irmãozinho aqui e amanhã ele está bem, saca? E se o outro do lado está bem, talvez os dois podem me ajudar a me segurar, saca? Então, como quase como Raul Seixas um dia escreveu, dizendo que o maior egoísmo dele era querer ajudar, sabe? Porque ele entendeu que isso era o que tornava ele feliz de verdade, saca? Então, o ajudar o outro faz parte, sacou? Da natureza, entendeu? Tipo assim, só não entendeu quem ainda é muito bobo e está muito arretrado, sabe? Porque enquanto a gente, como sociedade, a gente vai se ajudando, lógico, não estou falando carregar ninguém no colo, né? Eu estou dizendo assim, a gente vai se ajudando como seres, seja ensinando alguma coisa, dando uma mão, um abraço, né? Às vezes até um tapinha moral, né? Ajuda também, né? A pessoa a se reerguer, entender as coisas. Então, assim, a gente está se ajudando, né? Esse é o meu processo de vida, eu estou nessa. Cara, eu acho que o que sintetiza isso é uma frase sua mesmo, que eu até citei aqui, que todo tipo de abraço é um suporte. Eu acho que é isso, um abraço mesmo. Eu falei isso, né? A gente fala umas coisas e não lembra, né? Ah, Você concorda ou discorda? não, concordo, concordo. Quando não é abraço, né? Porque tem abraço que é tipo o abraço do urso, por exemplo, que quebra ossos, né? Tem o Casper, amigo meu, que ele chega sempre para me abraçar, o Casper, grandão, né? 90 e tantos quilos, chega assim para me abraçar, ele sempre dá um abraço assim, eu, caralho. Cara, eu queria muito te agradecer pela sua participação. Saiu dessa troca de ideia nossa, desse partilhamento de pensamento, de visão, inspirado. Eu acho que você é um artista muito foda. Belo Horizonte, eu creio que é muito grato por tudo que você fez, assim, torna a cidade um abraço mais bonita, faz a gente olhar para a cidade com outros olhos, né? Porque quando a gente vê só prédio, 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 não diz nada, mas as intervenções, elas é um acalento para a gente, assim, a arte nas ruas. E queria muito te agradecer mesmo pela essa participação, pelas ideias, pelo seu tempo, foi muito foda. Eu que agradeço aí, Leozinho. Para mim é uma honra sempre poder compartilhar, trocar uma ideia, né? Que
que seu projeto gire aí por muitas pessoas, né? Que faça diferença na vida de muitas pessoas, né? Porque eu acho que no fim da vida, esse é o sentido, né, cara? Da gente vir e fazer a diferença, né? Porque ser mais do mesmo não dá, né? A gente fazer a diferença na vida de alguém e é isso, tocar o barco e ir pra frente. Não, cara, não, muito obrigado mesmo. E eu vou cobrar da gente fazer o grafite na rua junto. Vambora, Vandalzinho arriscado, hein? Você não tem menino mesmo? Não tem. Ó, como é que eu falo? De costas rua, de frente pro perigo, entendeu? Tipo assim, nossa, você tá de frente pro perigo aqui, ó, pá, você não tá vendo nada aqui atrás, sacou, velho? E grafite é aquilo também, né? O grafite, ele, por mais que a gente faça os painéis e tal, e tente trazer esse acalento que você falou, o grafite, ele nunca pode ser uma maquiagem para uma sociedade doente, né? Então, assim, a gente não pode demonizar o picho, né? E tratar o grafite como o jardim florido, né? A gente tem que ter uma consciência disso e a conversa tem que ser clara, né? E é isso. Não, cara, Fechou? muito obrigado mesmo. Tamo Valeu, junto. Leozinho. Esse foi o nosso 9º episódio. Eu tô muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. Um abraço especial pro DMS que topou trocar essa ideia com a gente. Sou seu fã, DM. E para acompanhar o DMS nas redes sociais, o @ é DMS_OnLove. E tem conteúdo exclusivo do Ref de Cria nas redes sociais. O @ é Ref de Cria em todas elas. E o meu é @oileozinho com M no final, tropa. Vamos juntos. Fui!